Salve, salve, Terra Negra! Tudo bem? Aqui Percy com você hoje para discutir a geomorfologia. E quando nós falamos em geomorfologia e geografia, estamos falando de quê? Do estudo do relevo. Lembrando que geomorfologia é um campo muito amplo dentro da geografia. O que eu trago para vocês aqui hoje é um recorte envolvendo 3 dúvidas muito frequentes entre os alunos. A definição de escarpa, falésia e chapada. Vamos lá. Quando a gente fala de escarpa, eu estou falando, entre aspas, de um paredão abrupto ou íngreme. Expressões importantes para sua prova. Abrupto ou íngreme. Alta declividade, acentuado. A escarpa são esses paredões que geralmente delimitam um planalto e uma depressão, um planalto, uma planície. São paredões bem acentuados, que ocorrem independente da estrutura rochosa. Você pode ter escarpas em rochas cristalinas, em rochas sedimentares, em rochas metamórficas. Não é a característica litológica que vai determinar a escarpa. E quando nós falamos de litologia, nós estamos falando da composição rochosa. A escarpa é paredão, acentuado. É uma expressão que pode ser usada como adjetivo ou como substantivo. Quando a gente fala escarpa, o substantivo, o paredão rochoso. Quando nós falamos escarpa, adjetivo, como elemento qualificante. Um relevo escarpado, um terreno escarpado, um terreno de alta declividade. Daí surge a questão. O litoral escarpado. O que é um litoral escarpado? Um litoral suave ou acentuado? Quando a gente fala no contato do continente com o mar, de forma abrupta, de forma acentuada, aí nós trocamos o nome de escarpa para falésia. Falésias são formas de relevo litorâneas, que também ocorrem independente da estrutura rochosa. Elas podem ser sedimentares, cristalinas, magmáticas e por aí vai. Bom ressaltar que as falésias, esses paredões abruptos, constantemente estão sofrendo a erosão provocada pelos agentes marinhos, como as ondas, os ventos, as marés. Erosão conhecida como a abrasão marinha. Constantemente, essas falésias, em contato com o mar, sofrem esse processo. Aqui eu puxei para vocês o caso das falésias no litoral brasileiro. O Brasil tem aproximadamente quase 8.000 quilômetros de litoral. O que nós vamos ter um litoral gigantesco com a presença de várias falésias do sul ao norte do Brasil. Quando a gente fala das falésias do Nordeste, vale ressaltar as falésias sedimentares, o litoral cearense, o litoral potiguar, o litoral baiano, o litoral paraibano. São aquelas falésias formadas por arenito, preferencialmente a famosa formação Barreiras. Quando falamos do Sudeste, falamos de falésias cristalinas, cristalinas formadas por granitos e guinais, como é o caso do litoral fluminense, onde nós temos o Arpoador, como é o caso do litoral norte de São Paulo, inúmeras falésias cristalinas, no Rio de Janeiro, inclusive, conhecidas como os costões. E as falésias do sul, muito bonito na transição do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, as falésias basálticas, que se expressam de forma exemplar no litoral gaúcho, na cidade de Torres. Agora, falésia e escarpa, que são paredões abruptos, nada tem a ver com outra forma de relevo que nós chamamos de chapada. Chapada é uma forma de relevo que tem um pré-requisito litológico, ou seja, ela depende de um tipo de estrutura rochosa. A chapada está associada às rochas sedimentares, com as camadas horizontalizadas, diferentemente das escarpas. Escarpa é todo e qualquer paredão abrupto. Agora, juntando os termos, as chapadas são delimitadas pelas escarpas. Quando a gente fala de chapada, vale lembrar 2 coisas. Rochas sedimentares com camadas horizontalizadas. E um aspecto importantíssimo para o seu exame, a localização. A geografia trabalha com espacialização. Falou de chapada, lembra do Brasil Central, com chapadas famosas como as chapadas dos Guimarães, a chapada dos Parecis, a chapada dos Veadeiros e por aí vai. É esse tipo de relevo que no último quartel do século XX vem sendo ocupado e entra para o século XXI pela expansão da sojicultura,
terrenos planos que favoreceram e muito o avanço da agricultura mecanizada. Então, quando falamos de relevo, quando falamos de escarpa, falésia e chapada, vale a pena ressaltar, primeiro, escarpa, um paredão continental. Quando o paredão é litorâneo, nós chamamos de falésia. E já a chapada é outra coisa. É uma forma de relevo associada a um pré-requisito geológico, associada a rochas sedimentares, com as camadas horizontalizadas. Falou chapada, lembrou do Brasil Central e lembrou da expansão do cultivo mecanizado da soja a partir da década de 70 para os anos 80 na região central do Brasil. É isso aí, continue acompanhando. Aquele abraço.